Salve, salve, sua linda lindeusa! Seja bem-vinda ao canal da Escola do Saber, o canal do empreendedorismo feminino. E hoje a gente vai bater um papo sobre a tríade do sucesso. Se você dominar essa tríade que eu vou trazer para você hoje, eu tenho certeza absoluta que você vai começar a ver efeitos diferentes na sua vida, no seu negócio. Se você dominar essa tríade, eu tenho certeza, eu garanto para você que você vai começar a mudar os seus resultados, no seu negócio, na sua vida pessoal, nas suas relações, porque a vida de relações, o nosso negócio, as trocas que acontecem por onde o dinheiro chega, ele acontece através de relações. A vida é de relacionamento. Essa atração que a gente faz para que os clientes cheguem até nós e nos sirvam das nossas soluções, ela acontece através do relacionamento. Vender é servir, vender é relacionar-se. Então tem a ver com tudo isso. E não é só vender os seus serviços, é vender a sua ideia para criar um novo negócio, um novo produto, uma nova parceria, para que você possa ampliar as suas relações, o seu networking. Você precisa compreender e dominar essa tríade, porque é isso que faz toda a diferença. E vamos a ela. Essa tríade é muito... Como direi, deusa, me fugiu a palavra, mas eu não vou pegar ela aqui. Essa tríade, ela parece muito simples e corriqueira no seu dia a dia. Mas, justamente por ela ser simples e corriqueira no nosso dia a dia, muitas vezes nós nos deixamos dominar por ela e a gente esquece da importância que ela tem e a gente cai no automático. Que tríade é essa? Essa tríade é a tríade do pensamento, da emoção e do comportamento. O pensamento mais as nossas emoções resultam no nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele gera um efeito na nossa vida. Tudo que a gente vive é um efeito da produção, da soma dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Se a gente domina essa tríade, e eu falo tríade porque normalmente a gente tem que fazer uma engenharia reversa. Porque o comportamento é o que a gente consegue perceber. Então, a gente olha para o nosso comportamento e percebe os efeitos que eles geraram na nossa vida e diz assim, o que está produzindo isso? Quais são as emoções que eu estou nutrindo, que está gerando pensamentos e a soma dessas duas coisas produziram esse comportamento que resultou nesse efeito de escassez, de medo, de rejeição, de inadequação, de insuficiência, de não vender, de não atrair o cliente certo, de não conseguir gravar os vídeos, de não conseguir falar do teu trabalho, de ter vergonha de ofertar o seu servir. Tudo isso são efeitos. Efeitos que foram gerados por um comportamento. Normalmente o comportamento de não enfrentar o medo, não enfrentar a dor da rejeição, não olhar de forma responsável e adulta para esse sentimento de insuficiência e buscar a causa que estão nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, que normalmente foram plantados em nós, caminharam aí no nosso sistema e foram plantados na nossa epigenética lá na primeira infância, de 0 a 7 anos, não é? Então, a gente precisa fazer essa engenharia reversa, não indo para lá e vivenciando a dor e ficando ali amarrada, não, olhando do lugar de adulta. A gente vai passar pela dor, porque às vezes vai doer, a gente entrar em contato com isso. E esse, deusa, é um grande impedimento para que você faça esse movimento. Ah, eu não quero sentir a dor de novo. E aí você não vai. Aí você só fica bordejando. Bordejar é, sabe, ficar rodeando? O Seca Lourenço, como diria minha avó.
Então, é mergulhar na escuridão, como eu digo sempre, porque sombra é copa de árvore. Então, a gente precisa dominar essa tríade, porque é ela que traz, que vai fazer a mudança dos nossos resultados. E eu vou até escrevê-la aqui. Deixa eu ver se eu acho uma caneta boa para escrever aqui, porque quando a gente escreve, a gente traz para a materialidade, né? Deixa eu achar aqui uma folha bem bonita. Vou pegar uma folha em branco para que a gente comece a criar aqui, marcar. Eu e você, vou fazer isso aqui e você vai fazer também, porque você já sabe o que você tem que dominar. E no momento que a gente escreve intencionalmente, a gente se coloca como governante desse espaço, desse lugar. E a partir de hoje é esse compromisso que eu quero que você crie junto comigo aqui. Que você vai se tornar a governante dessa tríade para que você possa gerar novos resultados na sua vida a partir de agora. Porque o amanhã é só uma ideia. Então, a partir de agora, você vai caminhar mais atenta na sua vida, dominando essa tríade. Que tríade é essa? Vou escrever aqui. Eu e você, intencionalmente, já olhando para a deusa que você é, a força que você tem de transformar a sua realidade. E você vai, a partir de hoje, dominar, gerir os seus pensamentos, as suas emoções e o seu comportamento. Essa aqui, deixa eu pegar uma outra caneta aqui, bem bonita. As nossas próximas, eu estou aqui com uma ideia de dos nossos próximos vídeos a gente fazer ao vivo, que aí eu consigo trazer slides, trazer material, mostrar para vocês, escrever, me mover junto com você aqui, tá? Essa tríade é a tríade do sucesso. Se você domina essa tríade, você vai dominar tudo aquilo que você quer manifestar na sua vida. Vou pegar outra. Hoje eu tô no colorê, hein, deusas? Mas é bom a gente trazer pro simbólico, pra materialidade isso. Mude as suas causas. Você vai mudar o efeito. A gente tende, deusas, a querer mudar o que está fora. E até para nós que somos terapeutas, a gente acaba fazendo a mesma coisa. Vou escrever aqui, eu vou botar na minha parede. Olha que maravilhoso que a câmera não está invertendo. Amo os pensamentos. Cadê? Os pensamentos mais as emoções geram o comportamento. E os comportamentos que estão gerando o efeito que você está vivendo hoje, de escassez, de medo, de inadequação, de fracasso, de não vendas, de falta de dinheiro, da falta do parceiro ou parceiros ruins, seja na vida afetiva, seja nos negócios. Então, se você quer mudar o efeito, mude a causa. E onde está a causa? Aqui. Aqui. Certo?
Ó, dá um print se quiser. Com o sorriso da vitória. Deus, ai que delícia! Então, a gente tende a olhar para fora. E aí tem uma coisa que é um pulo do gato, como diria meu professor de marketing da faculdade, professor Douglas, que eu acho que já é falecido. Nem vou falar quando eu me formei. Ele falava na aula de marketing. Presta atenção aqui, olha o pulo do gato. Eu vou te dar o pulo do gato agora. Nós usamos um jargão, né? Que a gente fala assim, que o outro é espelho. A gente está nesse processo de autoconhecimento, a gente fala assim, não, o outro é espelho, o outro é espelho, o outro é espelho. Vírgula. Certo? Vírgula. Vamos refletir sobre isso. Porque isso pode virar uma grande armadilha. Nem sempre o que o outro está demonstrando em nós é exatamente aquela emoção ou aquele pensamento que a gente carrega. Normalmente, quase que 100% das vezes, o outro expressa um efeito. Isso é muito importante se você pegar. Certo? Se o outro ele expressa um efeito, a causa eu tenho que escavar dentro de mim, mergulhar na minha escuridão interna para que eu busque quais são os pensamentos, quais são as emoções que estão nutrindo esse comportamento. O outro está espelhando um efeito de uma causa que está aqui dentro de mim. Se está dentro de mim, eu gerencio, eu governo, eu transformo. Que coisas são essas? Vou dar um exemplo do que aconteceu hoje comigo. Hoje. Aconteceu uma coisa muito chata comigo ontem à noite. Domingo é o dia da minha preparação, o dia que eu preparo a minha semana, e eu tava muito feliz e tal. Várias coisas boas aconteceram, várias coisas difíceis também aconteceram, mas eu focada naquilo que eu queria. E aconteceu uma coisa muito chata comigo ontem à noite. E eu não vou replicar porque já está no passado, já foi. E aí eu fui dormir um pouco, eu fui dormir chateada. Fui dormir um pouco triste, decepcionada. E eu acordei de manhã, e esse é um outro pulo do gato, mas vamos lá. Aí eu acordei de manhã com o efeito disso que eu nutri ontem à noite. Pensamentos ruins, emoções ruins. Elas encontraram dentro de mim algumas emoções primárias de padrões e crenças que eu trago da minha infância, né? De não ser vista, de não ser amada. E aí eu acordei de manhã meio, sabe? Não acordei do jeito que normalmente eu acordo. Feliz, grata pela vida. E aí eu falei, acho que eu nem vou treinar. Olha, você tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra. Eu falei, acho que eu não vou treinar. Eu tô cansada mesmo, eu aproveito para descansar. Olha a desculpa que a gente vai dando. Olha as escolhas que a gente pode fazer na vida e isso está no nosso governo. Aí eu acordei, fui fazer a minha rotina, limpar a minha língua, raspar a minha língua, tomar a minha água morna com meu brócolis e meu limão. Aí nesse caminho de sair do quarto, eu normalmente levanto, Deus, eu já me troco. Eu já boto minha roupa de treino, que já fica separada no dia anterior. E aí eu saio do quarto de camisola. Fui tomar minha água morna. Aí eu ainda meio assim. E aí eu falei assim, não, pera lá. Eu tenho uma escolha. Hoje é segunda-feira. Eu não sei que dia que você vai assistir esse vídeo, mas tome isso pra você porque o que vale é agora, certo? Não importa o dia da semana que você vai assistir isso. Tome isso como o agora. Porque se você tá assistindo esse vídeo amanhã, depois de amanhã, depois, o mês que vem, não importa, é o seu agora. Então use isso para o seu agora. Aí eu falei assim, cara, se eu
continuar com essa coisa dentro de mim, o meu dia vai ser uma M e a minha semana vai ser uma M ao que 5 vezes mais, quíntupla, porque a semana só está começando. Como é que eu quero começar o meu dia e a minha semana? Eu quero começar bem. Aí eu terminei de tomar minha água e fui pro banheiro. Botei a roupa de treino. Não botei toda animada, toda energizada. Não, deusa. Eu fui. Peguei as minhas coisas do treino, botei minha roupa, peguei, fiquei olhando, fiquei assim, olhando. Aí eu, bora, Cris, bora. E aí comecei a fazer, o corpo começou, porque meu corpo gosta de movimento, aí ele começou. Aí eu falei, é isso. E focada no treino, treinei, tomei um banho, me coloquei posta e tô aqui. Tô aqui. Isso foi um evento do meu dia, mas ele não é o meu dia. Ele não é a minha semana. Ele vai ser se eu permitir. Se eu continuar nutrindo esses pensamentos e aquelas emoções, se eu continuasse a nutrir aqueles pensamentos e aquelas emoções, qual seria o meu comportamento? De sabotagem. Eu não ia treinar, eu não ia estar aqui gravando esse vídeo para você, eu não ia conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer no meu dia. E eu já fiz um monte de coisa hoje, graças a Deus. E a mim, Cristiane, que decidiu estar aqui fazendo o que está fazendo agora. Isso é maravilhoso, porque aí a gente vai percebendo e perceber, observando na materialidade que é com você, deusa. Que está na tua mão, sim. Que essa coisa que a gente ouve, que está na nossa mão, está na nossa mão. Talvez a situação que você esteja vivendo agora, nesse momento, seja, Cris, putz, tô sem grana, tem conta para final do mês, né? As contas estão batendo aqui na porta e ó, eu tô lascada, com farofa. Mas, uma coisa é certa, se você continuar negativando o teu saldo interno, qual vai ser o efeito? Vai ser um vermelho. Você concorda comigo, deusa? Então, o que você pode fazer? O que está na tua mão? Talvez você não consiga gerar o dinheiro que você precisa para pagar suas contas hoje, mas você pode positivar o teu saldo interno. Quando você positiva o teu saldo interno, o efeito que você vai gerar na sua vida vai ser positivo também. Então, é isso que você tem que pensar, entendeu? Porque não adianta você negativar o seu saldo interno, porque você só vai ficar pior. E se a gente está falando de escassez, de dinheiro, de materialidade de modo geral, a gente só materializa do mais, da vida, da energia da vida. E a gente não, o dinheiro é uma energia emocional e ele é atraído pela alegria. E eu não tô falando que você tem que fingir, que você tem que, tá soltando fogos. Não, mas você tem que dominar os seus pensamentos e as suas emoções para que eles não matem a vida que está dentro de você e que é capaz de gerar aquilo que você precisa. Então, governe sob essa tríade. E aí eu estava falando do efeito que eu vivi, né? Então, o que aconteceu? Eu acordei desse jeito, fiz esse movimento. E aí, qual foi a primeira mensagem? Normalmente eu não pego o celular antes das 10 horas da manhã. Mas aí eu fui no celular, porque eu tava, né? Fui no celular para dar uma anestesiada na dor que eu tava sentindo. E qual foi a primeira mensagem que eu recebi? Eu recebi a mensagem de uma moça, que eu não posso dizer que ela é minha amiga. A gente trabalhou em São Paulo lá em 1900 e bolinha, juntas, num shopping, num outlet lá em São Paulo, na época que eu era ainda vendedora, acho que eu devia ter uns 17 anos.
E aí, ela me mandou uma mensagem. A gente tinha se encontrado aí no Facebook um tempo. E a gente se falou, trocou algumas mensagens e ela ficou com meu número. E assim, ela é uma pessoa que ela não se desenvolveu na vida. Ela não é uma mulher lindíssima, inteligentíssima, mas ela não se desenvolveu na vida. Então, ela não viveu a vida que ela queria, ela não viveu a vida de sonhos, se transformando numa pessoa muito triste, amargurada e daquela pessoa que bota na conta de Deus as coisas ruins que ela vive. E eu vou usar um termo forte, mas ela se transformou numa pedinte emocional. E ela me mandou a seguinte mensagem: ai, a minha mãe tá tendo um problema de saúde e ela vende produtos de uma marca. E ela falou assim, eu vou fazer uma rifa e eu gostaria, se você puder me ajudar comprando os meus produtos, gratidão. E aí, o que isso quer dizer, Deusa? O que eu quero que você compreenda nisso? Eu quero que você compreenda que o que ela quis me mostrar? O efeito que ela estava mostrando é exatamente a comiseração emocional interna que eu estava vivendo. Eu também, naquele momento, estava sendo uma pedinte emocional. Eu estava com dó de mim mesma. E aí eu falei, caramba, ela me acordou, ela me deu um punch, me deu um soco no estômago. E eu falei, quem eu sou? Quem eu sou? Olha o que eu tô fazendo. Aí eu fui mergulhar. Lá de novo. Deusas, olha só. Nós somos uma cebola, né? Aquelas camadas que estão externas da cebola, elas são os efeitos de algo que a gente precisa tratar, que é o núcleo da cebola. E a gente não tem muitos núcleos, a gente só tem um só. E normalmente eles se dividem em 1 ou 2 ou 3, não é mais que isso. Às vezes você pega a cebola, ela não tem um gominho assim, bem bonitinho, né? Ela é um gominho assim, não parece? E aí em volta tem todas as camadinhas da cebola. Esse é o nosso núcleo de dor. É esse núcleo de dor, é nele que nós temos que mergulhar para que a gente possa ressignificar, reprogramar o que tem aqui. Não é muita coisa. É que essa coisa ela é muito grande. E assim como a cebola, ela vai dando vida para outras tantas. E o nosso erro, grande parte da nossa vida, e eu fiquei nesse lugar durante muitos e muitos anos, até alguns anos atrás, recentes, eu fiquei aqui, ó, nas camadas da cebola, olhando para as minhas sombras. E sombra é copa de árvore, sombra são as camadas externas da cebola. A gente não pode ter medo de mergulhar na nossa escuridão interna, porque é lá que a gente vai achar esse núcleozinho da cebola e a gente curar. Não significa que a gente vai ficar amarrada aqui dentro sentindo dor. Não, a gente vai atravessar isso aqui, a gente vai abrir isso aqui e olhar, encarar, para que a gente mude os nossos pensamentos, as nossas emoções e o nosso comportamento, para que a gente possa gerar um novo efeito na nossa vida. É assim que a gente muda a nossa realidade. A gente enfrentando a si mesma. Essa é a nossa grande luta. O mundo continua o mesmo, Deus. Ele não muda nunca, porque o planeta, o mundo, o universo, ele segue as leis universais da troca equilibrada. Ele segue dos ciclos, do ritmo. O que faz com que a gente olhe para o mundo de um jeito diferente, que a gente acha que o mundo está assado, cozido ou frito, é o que está aqui dentro. É essa tríade. Por isso que eu digo para vocês, sem medo de errar, que essa é a fórmula do sucesso e é. Nós, enquanto empreendedoras, a gente se preocupa muito com o nosso desenvolvimento, né?
desenvolver as nossas habilidades e competências, aprender a vender, aprender marketing digital, aprender storytelling, aprender narrativas de vendas, aprender a fazer pitch, aprender a fazer design, aprender a gravar stories, escrever, fazer posts bonitos no Instagram. Mas o que a gente precisa dominar é a nossa inteligência emocional, não, nossa gestão emocional, porque eu digo que não existe inteligência nas emoções. O que a gente precisa governar é o autoconhecimento. É fazer com que esse conhecimento sirva à nossa vida, o conhecimento de nós mesmas. É fortalecer a nossa identidade enquanto seres espirituais. Mudar os efeitos da vida que a gente está vivendo e realmente transitar para uma vida plena, uma vida que nós merecemos viver. Para que a gente possa realmente estar nos sentindo seguras, num chão firme para pisar, para que a gente possa ascender ainda mais como seres femininos, conectadas com o Espírito, servindo ao Espírito Divino e nos conectar verdadeiramente com o nosso propósito de alma. Enquanto a gente não tiver vivendo uma vida plena, saudável, conquistando o nosso sucesso, porque cada um vai ter o seu modelo, a sua ideia de sucesso. Enquanto a gente não tiver com essa base da pirâmide plenamente atendida, porque muitas de vocês estão vivendo uma vida achando que vocês estão vivendo, vocês estão sobrevivendo. Certo? Então, enquanto a gente não estiver aqui, a gente não vai conseguir viver verdadeiramente o nosso propósito de alma. Estar conectada com o nosso servir e trabalhando, empreendendo, não significa que a gente esteja vivendo o nosso propósito. Não se iludam. Porque isso só vem através da plenitude de quem nós somos. Quando a gente toma quem a gente é de verdade. É só assim que essa energia vem, que essa energia flora, que essa energia acontece na nossa vida. Então, o meu convite para você hoje é justamente esse, Deusa. Sabe? É você poder estar em contato no seu centro, com o seu centro, e você possa dominar justamente esse lugar. Certo? Nosso compromisso. Hoje, eu quero que você repita comigo isso. Hoje, você se torna a governante da sua vida. Começando hoje a exercitar o governo sobre os seus pensamentos, as suas emoções e o seu comportamento. Hoje, você decide sair do automatismo e tomar a sua vida. Hoje, agora, porque Deus age no agora e Ele vai caminhar contigo nesse lugar. É hoje, não é amanhã, não é depois. E a gente só consegue fazer essa mudança verdadeiramente genuína como? Quando a gente repete. A repetição, ela é a chave para que novos hábitos se instalem na nossa vida. Então, você vai hoje decidir se tornar a governante da sua vida, dominando essa tríade, que é a tríade do sucesso. E você vai caminhar qualificadamente para essa decisão. Como? Repetindo todos os dias, com atenção, para aquilo que é mais palpável aos nossos olhos. O que é? Comportamento, que é o terceiro elemento da tríade. E a partir desse comportamento que você observa, que está gerando um efeito que você não quer, você vai fazer a engenharia reversa e vai voltar para olhar quais são os pensamentos, quais são as emoções que estão nutrindo esse comportamento, fazendo nascer esse comportamento
para que ele pare de gerar esse efeito que você não quer mais. De medo, de rejeição, de escassez, de falta de cliente, de não conseguir ofertar o seu servir, de todos esses efeitos que a gente elencou aqui no vídeo de hoje. Ficou uma delícia. Certo? Comentários, mandem aqui para mim. Dúvidas, mandem aqui para mim. Sugestões de temas, mandem aqui para mim no comentário. Dê o seu like. E vamos juntas nesse processo, nesse compromisso. Daqui uma semana, eu vou perguntar para vocês aqui como é que vocês estão. E eu quero saber. Combinado? Deusas maravilhosas! Um cheiro bem gostoso, uma semana extraordinária. A gente se vê no próximo vídeo. Certo? Beijo. Até mais.